E aí, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Cleif. Eu tenho um canal de pintura automotiva, dou dica de retoque, pintura e reparação. E hoje o assunto aqui, vou falar sobre as diferenças que tem sobre... Tô com uma colinha aqui, ó. As diferenças que a gente tem na reparação, que é o que eu trabalho, né? São mais carros modernos, né? Que é um raladinho, é um amassadinho. E eu quero falar sobre as diferenças entre a reparação, que é a minha área, a reforma e a restauração. A restauração e a reforma, né, já não é minha área. Eu já não tenho essa experiência. No meio da reparação, que é o que eu acho que a maioria das pessoas trabalham, né? O que tem de monte de oficinas espalhadas pelo país inteiro é a reparação. E pouca gente mexe com reforma e restauração, no meu ponto de vista, né? E a reparação, o que é? As colisões do dia a dia. É um raladinho, um amassadinho, assim como eu já falei, e a pessoa não quer ficar com o carro daquele jeito, que fica aquela coisa feia, aquele raladinho. Eu já não ligo pra isso, né? Quem me conhece sabe que eu fico andando com um carro cheio de massa, cheio de prime. Esse aqui mesmo tava no Prime quando eu fiz o vídeo junto com o Gerson. Graças a Deus já não tá mais, mas eu não ligo pra essa coisa de estética. Mas a maioria, elas querem estar com o carro ajeitadinho, né? E tem aquelas diferenças, né? Eu vou falar a diferença, ó. Por exemplo, o cliente vem pra fazer um reparo, vamos supor um ralado no paralama, no para-choque, um amassadinho. E na hora que ele vem buscar o carro, isso pelo menos 80% dos clientes. Eles vêm, pegam o carro, olha, muito bom, muito perfeito, você ou paga no dinheiro ou pergunta se eu tenho uma maquininha para passar no cartão. Desse jeito. 10, 20% que sobra, eles falam, nossa, ficou bom, né? Agora eu acho que a diferença de uma pessoa que mexe com restauração e a reforma, o olhar do cliente deve ser outro, a expressão deve ser outra, deve ser tudo diferente, porque às vezes ele já tem aquele carro na família há muito tempo ou ele acabou de comprar e quer reformar. E aí ele vê o estado que está o carro e depois a transformação, ela fala, nossa, ficou muito bom! E tipo assim, o dono do carro que traz o carro pra mim aqui, que é pra fazer um raladinho, um amassadinho, ele olha, opa, ficou bom, né? Legal. Tó, já vou pagar aí, tó, o dinheiro e tal. 10, 20% do restante fala, nossa, ficou muito bom, ficou legal, viu? Mas é muito difícil, porque ela tá gastando um dinheiro, ela tá jogando um dinheiro fora, porque foi um acidente que aconteceu. Fui sair do estacionamento, ralei, ai meu Deus, ralei, vou ter que gastar um dinheiro que não tava esperado, entendeu? Não é uma melhoria pro carro dela. Foi um acidente que aconteceu e ela vai ter que, infelizmente, perder aquele dinheiro para poder fazer o reparo com a gente. Então a diferença das expressões são grandes, eu acho, né? Para quem vai comprar um carro antigo que tá todo detonado e vê a restauração, a diferença dele pronto é outra expressão. Nossa, ficou muito bom, cara, né? Porque tem muita diferença mesmo. E eu quero falar a quantidade de tempo que leva para fazer um reparo como esses que eu faço aqui. Depende muito. Se for uma peça só, um para-choque, um paralama, 3 peças, vai ser pouca coisa assim para fazer. Nunca é o carro inteiro, né? Leva em torno de 3 a 5 dias. Depende muito da situação das peças, como elas estão. O valor depende muito também de região para região, né? Eu já tinha comentado num vídeo que o mínimo que eu cobro é 450, independente se é uma bolinha de nada, um risquinho aqui, o valor é esse. Eu vou ter que pintar a peça toda, independente. Agora, se a peça estiver amassada, aí já aumenta o valor. De repente eu acrescento 50, dependendo do tipo de amassado. Se for maior, eu acrescento mais 100. Então, depende da cor. Tem tricote aí que as cores, o valor é absurdo. Vermelho, por exemplo, as cores são muito absurdas. Tem cores aí que são fora da realidade. Então, depende muito. Um teto, por exemplo, eu não cobro menos de R$1.000, porque o teto é um saco para fazer. De carro para carro, tem peças que são menores, outras maiores. Por exemplo, o capô do Palio é pequeno, dá para me cobrar uns 600, dependendo da cor. Agora tem capô que é maiorzão, é 800, depende muito, 1.000. Então varia muito isso aí. Tem lugares que cobram por peça, independente de quais sejam as peças. Por exemplo, um para-choque, tem cara que cobra 300, 350, eu já cobrei isso. 250, um capô, um teto, é por peça, independente, 250. A minha primeira oficina foi lá em Guarulhos, eu cobrava 250 por peça. Nossa senhora, viu? Era muito bagulho zoado, viu? Que eu tinha que fazer. E quem vai me falar um pouco sobre a diferença do restauro e da reforma é um parceiro aí que tem canal no YouTube também. E essas perguntas que eu vou fazer, eu também tenho muita dúvida. Assim como eu tenho dúvida, eu também acho que você que está assistindo também deve ter muita dúvida sobre isso. Quais as diferenças da reforma e da restauração? Quanto tempo leva para se fazer tanto uma reforma e uma restauração? São dias, meses, anos? E quanto cobrar?
para uma reforma e uma restauração. O cliente, ele paga quando entrega o carro pronto ou ele vai pagando em parcelas por mês? Essa é a dúvida que eu tenho também. Eu queria saber quanto tempo você tem de profissão e como você começou e como você entrou nessa área, nessa profissão também. E eu queria saber se já desde quando você começou, você já mexia com restauração ou foi ao passar do tempo você foi começando a mexer com restauração, beleza? E eu vou passar a bola então pro meu amigo aí, Walter Ribas, né? A maioria já conhece. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele, tá? E aí vocês acessam, para quem não conhece, acesse ele lá, vocês vão ver que tem muita dica boa, beleza? Vou passar a bola então pro Ribas. Ribas, responde essas perguntas para mim porque eu também tenho essa dúvida aí, beleza? Forte abraço. E aí, Cleif, joia? Então, achei bacana essa iniciativa, então vamos tentar aqui ver se a gente tira aí as dúvidas sua e dos inscritos que te seguem aí, tá? Então vamos tentar esclarecer da melhor maneira possível aí. Desde já agradeço a oportunidade aí, Cleif. Então vamos lá. Então, Cleif, diferença entre reforma e restauro. O restauro, dá para te mostrar aqui, para você ter uma noção, é isso aí. É um desmonte total do carro, é trabalho detalhado, não fica um parafuso na carroceria. E o que a gente faz? Vem trazendo a forma original da melhor maneira possível e com a maior fidelidade possível, tá? Nível de detalhamento, tá vendo? Vem remontando, não é só uma pintura, tá? É um nível de detalhamento aí bem bacana. Envolve um pouco de mecânica, um pouco de elétrica, tá? E vai um pouco além aí da pintura, tá vendo? Todos os detalhes. Parafusos, tá vendo? É uma montagem de um Fusca aí, nos mínimos detalhes. Então essa é a diferença entre um restauro e uma reforma. Porque a reforma às vezes nem sequer a gente retira, separa o carro do chassi, tá? E faz um trabalho tão invasivo aqui como esse, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Quanto à reforma, Cleif, é o seguinte, o que sempre está envolvido na reforma é o valor comercial do carro. Você sempre tem um teto para trabalhar, tá? Então, quando a pessoa, às vezes, ele quer chegar com um carro aí, como eu dei um valor, por exemplo, de 10 mil reais, ele não vai querer gastar dentro do valor do carro mais mão de obra, ele não vai querer ultrapassar, por exemplo, 7, no máximo 8 mil. Isso é um valor fictício, só para você entender. Porque se ele vir a querer vender esse carro, ele vai obter algum lucro também. Ele nunca quer trocar, como diz aqui na minha região, trocar 6 por meia dúzia. Ele tem que ganhar alguma coisa. Então, às vezes, ele faz uma reforma, então ela nunca vai ter, às vezes, vai ficar um carro bonito, vai ficar um carro apresentável, mas a gente vai ter que ter um limite. Então, a reforma, eu acho ela bem mais chatinha de trabalhar do que um restauro. Porque quem gosta de fazer as coisas direitinho, acaba às vezes ficando no prejuízo quando faz uma reforma. Porque você não quer deixar passar determinadas coisas. Bom, vou dar um exemplo clássico aí pro que o Ribas falou, que você não quer deixar passar nada naquela reforma que você está fazendo. É o tipo da reforma que eu estou fazendo na Brasília, só que não. E às vezes na hora que você vai conversar com o proprietário, ele não aceita. E você acaba fazendo um pouco mais do que a gente combinou. Então assim, por isso que eu não gosto muito de fazer reforma, que a gente sempre às vezes acaba fazendo mais do que foi combinado, tá? Porque a pessoa não quer invadir mais, entrar mais por causa do valor comercial. Agora, a questão do restauro não envolve valor comercial. Isso aqui é um valor emocional e é um valor assim que só quem entende investe e sabe o que está fazendo. Então, espero que tenha ficado bem claro aí. Então, a reforma é aquela, como é que fala, né? Esse aquele gelo fino, né? Que a gente tem que caminhar em cima do gelo fino para não afundar no gelo aí, tá? Para ficar bom para os dois lados. Quanto ao tempo, você perguntou entre uma reforma e um restauro, é como eu disse, né? A reforma a gente tem que trabalhar o mais rápido possível e o mais racional possível, para não estar ultrapassando ali o limite de orçamento e de cronograma. Tem que trabalhar bem em cima mesmo, andar em corda bamba. Agora, quanto ao restauro, depende das condições que o carro chega. Às vezes existem restauros que você leva aí 3 meses para fazer, 4 meses, 6 meses, 1 ano. 3 anos, que é o que meu Fusca tá parado lá, viu? Só não sei mais quantos anos ele vai ficar ali parado. Depende muito do que a gente recebe, depende muito do que você vai construir, porque no restauro a gente nem tudo a gente acha tem à disposição no mercado. Então a gente tem que fabricar peças. É um trabalho assim bem complicado, por isso que eu falo, quem entra no restauro, para obter êxito, tem que gostar muito do que ele faz, porque é desafio
o tempo todo. Você tem que trazer a vida de novo, às vezes é uma coisa que você não tem nenhuma referência dela. Então tem que ter um conhecimento de campo, experiência no que você está fazendo, porque essa questão do restauro é uma questão assim muito delicada. Então não dá para dar um tempo correto para estar fazendo um restauro, não. Depende do desafio que você recebe. Agora reforma não, reforma a gente já dá uma olhadinha, dá uma imaginada dentro do, como é que se diz, dentro da nossa experiência, a gente vai e calcula ali um determinado tempo de trabalho e tem que fazer dentro daquele cronograma, senão é prejuízo certeiro. Por isso que eu falo, não gosto muito de reforma. Tá? Não que eu quero enfiar a mão no bolso das pessoas, não. Trabalhar dentro de um projeto que a pessoa vai estar ali empenhada, não tira o estímulo da gente. Se, por exemplo, você falar que precisa fabricar uma peça, a pessoa vai e te dá a carta branca. Então é por isso que eu gosto mais do restauro. Agora a reforma, a gente faz também, mas a preferência é para restauro. Acho que eu estou respondendo alguma coisa em outras perguntas, né? E acaba englobando tudo uma coisa só. É igual a próxima pergunta que você fez. Qual que é, Larissa? É a diferença de preço. Diferença de preço. Eu acho que eu respondi na outra agora, né? É porque a diferença de preço, né, da reforma sempre está envolvida o valor comercial do carro. E no restauro, o valor comercial ele não é colocado em questão. Aí já a questão é perfeição, como se diz, né? Um trabalho bem executado, você entregar um carro em plena forma para a pessoa e para ter uma satisfação muito grande. Então, é essa a questão. Quanto à forma de pagamento, é o seguinte: a gente costuma traçar essa estratégia. Faz por partes, ou seja, tem a parte pesada de funilaria, aí a gente vai, faz aquele trabalho de funilaria, envolve só na funilaria, cortar, fabricar, colocar o carro perfeito. Chapeamento. Aí, se você levar um determinado tempo lá, por exemplo, 2 meses, por exemplo, para fazer aquilo, você divide aquele valor dentro da funilaria. Segunda parte, preparação. Aí a gente vai para a preparação final, né? Preparação para pintura. E aí a gente trabalha dentro daquele esquema ali de preparação, igual você faz aí, tá? Então, dentro da preparação, aí a gente gasta mais 2 meses, por exemplo, para fazer uma preparação inteira de um carro. Só um exemplo que eu estou dando. Aquela terceira parte, a segunda parte, né, que é a preparação, a gente acerta dentro desses 2 meses, para estar empenhado no processo. E quando chegar a parte final, que é a parte da entrega, pintura, montagem, aí a gente já deixa para fazer o acerto quanto entrega para o cliente. Vários projetos que você me perguntou aí, é o seguinte: eu trabalho em todas as partes. Eu preparo, eu pinto, eu fabrico peças, faço a funilaria pesada, mas aqui geralmente trabalha eu, minha mulher e minha filha. Então o que acontece? Quando eu faço a funilaria pesada, eu já passo para elas. Aí elas já começam a entrar na preparação, entendeu? Aí precisa de uma atenção, eu vou lá dar um suporte para elas, mas na hora que está na preparação, eu já estou fazendo a funilaria de outro. Então é sempre conciliado, tá? A gente nunca acaba um carro de cada vez. Geralmente a gente costuma, às vezes, acabar 2, 3 carros. Assim, encaminhar, não acabar. Então cria-se um cronograma. Então na hora que elas estão preparando, eu estou trabalhando em outro. Às vezes, naquele segundo eu termino, já tem uma que já está mais tranquila na preparação, eu já coloco minha filha na outra preparação. E vou partindo para o projeto seguinte. Então é assim que funciona. E nesse meio tempo, eu também pego meus novinhos também. Tá? A gente faz uns retoquinhos de vez em quando. Então isso paga as contas. Né? Mas assim, não pode ficar pegando o tempo todo também não, porque senão atrapalha o cronograma dos outros carros. Mas é sempre conciliado. A gente nunca trabalha num carro o tempo todo até terminar, não. Às vezes tem hora que a gente pega mais do que deve, isso acontece, eu tenho certeza que com você também acontece, mas eu tenho trabalhado muito nisso para evitar acúmulo, porque senão a gente perde a mão e não consegue entregar os projetos. E outra coisa que tem aconteceu muito na minha vida, às vezes é isso. A pessoa trazer o projeto para dentro da oficina da gente e ficar esperando para arrumar peça, ficar esperando para trazer uma peça para você, e aquilo atrapalha o seu cronograma todo. Por isso que eu tenho sempre orientado a todos aí, quando entrar num projeto de restauro, está preparado, e se a gente pedir alguma coisa, a pessoa está ali pronta para atender, para não atrapalhar, porque isso aí atrapalha bastante o processo de restauro também. Eu comecei muito cedo. Meu pai era metalúrgico. Mas meu pai, assim, a nossa família sempre foi grande. Então, tudo que se fazia para inteirar
a renda dentro de casa. Então o que meu pai fazia? Ele chegava à tarde e ele sempre trazia carros de colegas dele, de amigos, de conhecidos, e a gente sempre trabalhava. Às vezes ele chegava em casa às 5 horas da tarde, eu já estava ali agarrado com meu pai, eu com 9 anos já ajudava ele, entendeu? Então ele mexia com elétrico de carro. Então ele estava ali tirando o motor de partida, estava ali trocando uma lâmpada, estava sempre ajudando ele. Com 8 anos de idade eu já ajudava ele, entendeu? Então assim, isso começou desde cedo, tá? Então ele estava sempre tentando inteirar o orçamento da casa e eu estava sempre com ele ali, desde os 8 anos de idade. E a gente entrava à noite ali, costumava você chegar aí 11 horas, meia-noite, a gente estava na oficina aí. E às vezes ficava alguma coisinha, eu fazia durante o tempo que ele estava no trabalho, nem que fosse lavar uma peça, preparar, e eu estava sempre ali. Tá? E assim, ele gostava muito de carro, né? Ele tinha um Jeep, tanto é que é um Jeep Land Rover 51, série 1, que quase ninguém conhece esse Jeep. Eu aprendi a dirigir esse Jeep com 11 anos de idade. Pô, você ganhou de mim, então eu aprendi com 13, logo quando lançou o primeiro Corsinha. Então assim, era um carrinho que a gente sempre mexia, a gente sempre estava ali, presente nele também, ajeitando esse carro. Então assim, eu sempre tive muito apego com essa parte de estar criando, adaptando, né, consertando, né? E quando eu tive de 12 para 13 anos, quando eu estava com 12 para 13 anos, e outra parte que eu não falei, né? É claro que eu ajudava meu pai, e meu pai sempre dava uma gorjetinha pra gente. E eu ia guardando esse dinheiro. Quando eu estava com 12 para 13 anos, eu comprei meu primeiro carro, tá? Um Fusca 69 que eu não esqueço até hoje. Nossa, eu com 20 anos eu comprei o meu primeiro carro, foi um Fusca também 67, todo miserável, eu não esqueço até hoje também, só quebrava. Então, o carrinho meio caidinho, o carrinho não era bom. Então aí que a gente começa a ver onde que está a nossa aptidão para o restauro. A gente tinha um carro caidinho, mas você queria sempre colocar ele com tudo certinho, com tudo bacana, para tentar colocar esse carro, assim, pelo menos parecido com um ano mais novo, tá? Deixando aquele carro com condições de uso. Então você comprava um botãozinho de painel para ele, quando você conseguia colocar uma carlota nele, entendeu? Aquilo era uma conquista. Então eu sempre tive isso comigo, tá? De ficar juntando migalhinha aqui, migalhinha ali, tá sempre tentando formar aquele mosaico, né? É pedacinho, pedacinho para ter aquele produto final bacana e você ter orgulho de ver aquele carro. O restauro está no meu sangue desde sempre. Eu sempre tive isso comigo. Detalhar, buscar cada pedacinho, qualquer coisinha. Eu nunca fui de subtrair, eu sempre fui de somar. Eu sempre gostei de somar e está sempre melhorando. Mas agora, profissionalmente, eu comecei em 88. Trabalhar em oficina de outros e fui aí, né? Em 88. Eu tava com o quê? Eu tava com... Não, foi em 88. Eu tava com... Quanto, Lari? 69? 22 anos? 22. Então eu já comecei a trabalhar em oficinas, né? Arrumei emprego em empreiteiras. E assim, eu nunca deixei de trabalhar. Mesmo com outro emprego, eu nunca deixei de fazer os meus biquinhos depois do horário, como meu pai fazia, tá? E eu segui a sina dele, a mesma coisa. Até que em 96, né? 96, que eu fiquei desempregado, aí meu bico passou a ser o meu ganha-pão, tá? Em 96 eu fiquei desempregado de vez, e aí comecei naquela oficinazinha que eu tinha dentro, no fundo da minha casa, que hoje é a minha oficina, tá? Eu comecei com a cobertinha ali onde era a garagem do meu carro, comecei a melhorar, a comprar minhas ferramentas, comecei a devagarzinho me erguer. E aí em 96, não, isso foi em 94. Em 96 que eu registrei minha oficina. Em 96 eu tava fazendo era muita arte ainda na rua, viu? Em 94 a gente começou e em 96 que eu registrei minha oficina, que até hoje ela é registrada, né? Claro. Então foi em 96. Então, pra mim, desde 96 que eu trabalho. Tá? Fiz muita reforma, trabalhei para seguradora, já trabalhei em carro novo, já trabalhei, né, carros atualizados. Muita gente acha que eu só trabalhei com isso, mas o meu gosto, o meu foco sempre foi trabalhar nos antigos. Desde cedo, gostava da modalidade e hoje eu faço o que eu gosto e sempre dou o meu melhor nesses carros aí. Então, Cleide, fiz a conta errada aí, né? Em 88 eu tinha 19 anos, tá? Foi aí que eu ingressei. Então só essa correção aí, porque a matemática aqui falhou na hora aqui. Minhas lembranças na cabeça e a gente acaba ficando meio confuso. Mas, ó, Cleide, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas aí, tá?
e é de quem te assiste aí. E agradeço a oportunidade aí de estar contando um pouco aí da minha trajetória e com o meu trabalho aí. Beleza, Cleiton? E precisando da gente, estamos aí. E é isso que tem que fazer. Eu acho que o mais importante é isso. É as pessoas se unirem, conversarem, serem amigos ao invés de serem rivais. Eu acho que é muito importante. Porque às vezes a pessoa, tem muita gente que acha que está na mesma profissão, vira rival do outro. Mas o que eu sempre trago para minha vida é isso daí. É as pessoas aliarem ao invés de serem pessoas... Querem concorrência, né? Concorrentes, tá? Que aí fica bom para todo mundo. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, Cleiton. E vamos seguindo junto aí na profissão. Valeu, Ribas, eu que agradeço muito aí por você participar aí, tá, do canal. Você, a Larissa, sua esposa, muito obrigado mesmo. E agradeço a todos vocês que puderam assistir aí a esse vídeo aí e conhecer um pouco aí do Ribas, beleza? Então eu agradeço e até o próximo vídeo. Forte abraço. Fomos!